aí, gente, olha a mulher aqui de novo. E quando eu tô aqui, o papel o quê? Não, monogamia, né? Dessa vez, nós vamos focar nessa data maravilhosa, super romântica, capitalista, que é o Dia dos Namorados. Afinal de contas, no dia 12 de junho, onde estão os não monogâmicos? O que comem, o que vestem, como chamam as suas relações? É isso que a gente vai focar nesse episódio, então bora comigo! E hoje eu estou acompanhada novamente por esse divo, assim, gostou, voltou, tá morando aqui já. Olha ela aqui de novo. Adorei. Já tá aqui rapidinho, a gente já se encontrando de novo pra mais um Kikiki, né? Gostamos da troca. Repetitivo igual nosso também. Nosso host também. Muito monotemáticos. Agora me diga, Murilo, onde você vai passar esse Dia dos Namorados? E mais importante, com quem? Olha, não conversamos ainda sobre isso. Meu Deus, como é que... Não faço a menor ideia do que dizer nesse podcast sobre o Dia dos Namorados. Porque é isso, né? É um tema que eu acho que aciona mil camadas, assim, até pela relação comercial com a data, com o tema e a dinâmica das nossas relações, né? Como que a gente vive, enfim. Questões aí pra pensar. Exatamente, assim, é uma coisa que me mexe também, só que eu sou uma pessoa romântica. Então, assim, eu gosto de presente, gosto de dar afeto, assim, gente, meus lindos, meus namorados, ai, beijo, não importa. Quem eu considerar namorado, eu tô dando feliz dia dos namorados também. Aí, nesse dia, eu me permito também ser um pouco hipócrita. Ah, é capitalista sim, gente, mas qual dia que não é? Se esse aqui tá indo pra um ladinho que eu gosto, vou abraçar ele também. Mas... falando de nomenclaturas, ó, dia dos namorados. Não é dia dos afetos, não é dia de quem cuida de mim. Não é dia da rede. Pois. Como é que você trata, em questão de nomenclatura, as suas relações? Olha, eu acho que essa coisa das nomenclaturas tem mil camadas também, assim, né? Porque eu acho que mais importante do que os nomes, às vezes, é o efeito que eles provocam, né? E as palavras, elas têm história. Minha formação é na linguística, aquela louca, né? Já meteu referência. Mas eu me lembro, assim, que eu tinha um conceito lá que a gente trabalhava na pesquisa que dizia muito isso, assim, que as palavras, elas ganham história, elas têm história, né? O uso das palavras, ele é repetido, assim, elas vão ganhando significado, o significado vai sendo disputado também ao longo do tempo, porque as palavras, elas têm história de uso, né? O nome que a gente dá às coisas é muito importante. E eu não tenho exatamente muito problema das pessoas chamarem umas às outras de, sei lá, ai, namorado, ou afeto, ou a gente tem muito essa coisa, né, de como é que dá o nome. Às vezes eu também sofro um pouco pra dar o nome, assim, pra poder dizer como é que chama, porque, justamente por causa disso, assim, porque quando você fala namorado, vem toda uma história desse significado, né? E eu acho que essa história também informa a maneira como a gente vive essas relações. Como é a dinâmica da relação que você tem com essa pessoa que você chama de namorado. Uhum. É uma relação mais próxima daquilo que a gente reconhece por namoro, dentro da monogamia. Onde é que tá onde é que tá o diferente, né? O que tem de novo nessa dinâmica de relação? Que também eu acho que é uma coisa que varia de uma relação para outra e que não necessariamente vai reproduzir, repetir as dinâmicas da monogamia, né? Uhum. Eu acho que o nome que se dá, o rótulo que a gente dá, não necessariamente diz respeito à forma como a gente se relaciona, a maneira como a gente vai construindo essas relações. Inclusive porque a gente tem também muitas pessoas que se identificam como não monogâmicas e reproduzem práticas monogâmicas o tempo todo, comportamentos monogâmicos o tempo todo, né? E a gente, às vezes, fica sempre nessa disputa, assim, de quem pode chamar disso, quem pode chamar daquilo. E eu digo assim, acho que mais importante do que os nomes são as práticas, né? São as éticas que movem as relações da gente. Eu acho que isso que é significativo, assim. Então, deixa a galera chamar do que quiser, entendeu? Contanto que não reproduza certas vibes tóxicas certas violências que a gente vê por aí. Tô tranquilo. Agora é isso também, atrelado a esse significado do Dia dos Namorados, ou a todos os significados e construtos do amor romântico, às vezes o nome também carrega coisas, né? Então, sim. Tem preconcepções, então quando eu digo que eu namoro alguém, há uma noção na cabeça da outra pessoa sobre como aquela relação ela é estruturada, mesmo que não condiga, tá certo isso? Não sei. Não seja condizente com a realidade. Então,
eu utilizo, sim, por conforto pessoal mesmo. Então eu falo, namorados, amigos, utilizo essas nomenclaturas porque eu sei, estou em paz com a minha prática. Então eu sei como eu exerço essas relações, qual é a participação delas na minha vida. E não tenho agonia, sabe, em utilizar esses termos. Mas eu vejo que se eu recorrer a um termo que seja menos usual, como o caso do afeto, né? Meus afetos. Aí eu sou obrigada a explicar. Isso aí me dá um pouco de agonia. Aí eu já me incomodo. Então vai de uma comodidade minha também, de falar assim, não, é meu namorado, meu amigo. Às vezes nessa categorização, inclusive, de beijo, sento, não beijo, não sinto, sabe? Às vezes desse lado. Mas às vezes não, às vezes eu também misturo. De acordo com o meu humor. Mas eu vejo, especialmente em espaços onde estão sendo debatidos, né, essa temática, que há uma grande preocupação justamente porque como o outro vai perceber a maneira como eu me relaciono. Só que eu acho também que é uma linha muito tênue entre como eu quero, a ética pessoal de como eu quero, né, seguir essas relações e até que ponto eu não tô preocupada com a moralidade, de como o outro tá me enxergando, se eu vou estar sendo não monogâmica o suficiente na visão daquela outra pessoa e recair em um local de uma conformidade de comportamento, né? De falar assim, então, se eu sou não mono, eu tenho que agir de uma determinada maneira, assim, 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 assado, tenho que chamar assim, assim, assado, pra poder bater os cheques da não monogamia. Já passei por essa fase. Eu acho que é aquela fase mais do começo, que você fica meio pilhado. Louco de não monogamia política. Aí. Acho que eu dei uma passada, agora eu tô mais tranquila. Eu tô um pouco nessa vibe também, assim. Inclusive porque a gente vai vivendo e vai entendendo os nossos limites, né? E também os limites dos nossos contextos, assim. Eu acho que... Não tô dizendo que a gente não deva... não discutir sobre linguagem, ou que essa coisa de como a gente chama os nomes que a gente dá... que isso não é uma coisa importante, né? É isso. As palavras têm história, essa história produz efeito, a maneira como a gente nomeia, acho que é significativo. Mas eu acho que justamente por a gente viver numa dinâmica em que a monogamia é estrutural, estruturante, né? A gente também tem capacidade limitada de ação em algumas coisas. E eu acho que a gente vai realmente precisar fazer as estratégias que a gente... puder, né, utilizar as estratégias que a gente puder, para poder navegar no mundo com um mínimo de paz, né? É isso, de paz. Então é isso, às vezes é isso. Às vezes você só vai usar aquele nome ali porque o que as pessoas vão entender, não vão te fazer muita pergunta, não vão te estressar muito, talvez ajude você a navegar no território das suas relações também. Sim. E eu acho que a gente precisa entender esse processo, mais uma vez, contanto que a gente também tenha esse comprometimento de ter atenção, né, pra maneira como a gente está realmente vivendo as dinâmicas das nossas relações, que eu acho que isso é o mais importante e mais significativo, assim. Sempre fico às voltas com isso. Eu brinco dizendo que eu sigo minha ética e os meus valores 70% do tempo. Para que eu tenha o espaço de ser hipócrita, para que eu tenha o espaço de não estar de acordo com aquilo, de às vezes ser simplesmente controversa, porque se eu me cobrar em estar posicionada politicamente nas minhas relações, enfim, os caras é a 4... 100% do tempo, eu vou ficar doida. Então, assim, eu tô aceitando, só aceito que eu estou em um sistema monogâmico, capitalista, enfim, e que não dá. Às vezes não dá. E eu tenho o direito também de estar confortável, de estar em paz com as minhas relações. Então, de chegar... E em alguns momentos, por exemplo, faz sentido eu falar, não, ali, ó, é meu marido, sim, pronto, acabou. Vou discutir. Às vezes faz sentido, aquilo ali é o que tá mais confortável pra mim. Não tem discussão, pronto, acabou. Não tá ferindo a terceira lei da ética da não monogamia, meu amor. Vai ficar ferida. Porque, no fim das contas, é você que dorme com você, você que acorda com você. E, assim, a não monogamia, ela é um não modelo, né? Então, não faz sentido a gente estar apontando algumas coisas ou batendo o martelo em outras. E tem que estar de acordo muito com a nossa vivência subjetiva e o nosso processo de aprendizagem, né? Então, algo que faz sentido pra mim ontem, às vezes não faz hoje. E eu tenho que estar aberta. Por isso, os 70%. Pra eu estar aberta à mudança, aberta a ser hipócrita, aberta a mudar de ideia. E não me colocar nesse local de, sei lá, um arauto da não monogamia. Sim. Pô, não sou, né? Peraí, que moral. Sim, total. Eu acho que tem uma linha que é tênue, assim, né? Porque a gente, às vezes, também, quando a gente discute algumas
algumas práticas, alguns comportamentos, nessa reprodução de lógica, por exemplo, quando a gente vê as 1000 declarações super românticas ou comparativas, como a gente estava falando no outro episódio, né? Volte lá para ver o outro episódio, a gente fala sobre a lógica da competição, da comparação. Tá bom, viu, gente? Vai lá. Tá bacana, é. Quando a gente se encontra com essas coisas que a gente às vezes reproduz, né? Sempre fica aquela coisa da polícia da não monogamia, né? De achar que qualquer prática que a gente problematiza, ou qualquer comportamento, qualquer reprodução de valor que a gente problematiza, já tá querendo tirar o crachá de não monogamia das outras pessoas, e que tem que ser tranquilo com os processos, etc e tal. A Libriana, mais uma vez, falando de quê? De equilíbrio, né? Porque eu acho que é importante a gente entender essa afinação de qual é esse limite ético, né? Que eu acho que é construído muito na vivência, no contexto mesmo. É um não modelo, não tem resposta dada para isso, assim. O que é mais importante para mim é sempre o cuidado com as pessoas e com a saúde dessas relações. Porque uma frase que eu ouço a gente dizer muito nesses debates da não monogamia, principalmente quando entra aí essa discussão, esse argumento da polícia da não monogamia, etc e tal, é que a gente tá sempre dizendo que o que vale é o acordo que funcionar melhor para as pessoas. Se as pessoas envolvidas estão contempladas naquele acordo, então tá tudo bem, tá tudo certo. E tem uma coisa que Geni Nunes, né, maravilhosa, diz que não é porque é consensual que é ético. E uma coisa que eu fico pensando sempre é que quando a gente adota essa linguagem de se todas as pessoas envolvidas estão de acordo, quem são essas pessoas que a gente está considerando como pessoas envolvidas? Porque as pessoas envolvidas normalmente são só o casal central, né? E aí a gente tem os namorados, às vezes, né? E aí a gente tem aí esse núcleo que estabelece uma série de regras que às vezes levam a práticas violentas com as outras pessoas que são consideradas de fora dessa relação. E aí, é isso, assim, quando uma pessoa tá num núcleo como esse e me trata de uma forma violenta porque aquilo cabe no acordo, o que eu tenho pra dizer assim, mas eu não participei desse acordo. E eu sou uma pessoa envolvida porque você tá se relacionando comigo, essa outra pessoa com quem você se relaciona acaba implicada nessa dinâmica dessa relação também. E aí eu fico pensando sempre na nuance ética disso aí, sabe? De como que a gente consegue estabelecer práticas que não reproduzam lógicas de violência com todas as pessoas com que a gente está se relacionando, né? Independentemente do lugar ou do tempo, do espaço que essa relação ocupa na sua vida, porque eu acho que o espaço que as relações vão ocupar é sempre um espaço diferente, né? É natural das relações e, mais uma vez, como você estava dizendo, é um não modelo. Agora, feita essa ressalva, assim, eu acho que a gente às vezes fica também nessa pira, né, de principalmente quando você tá começando ali, descobrindo as coisas, de ficar num processo de culpa e de uma autofiscalização muito grande em relação às suas práticas, em relação aos seus desejos, em relação ao seu vocabulário de afeto, a maneira como você sabe demonstrar afeto, porque a gente fica sempre achando que a gente tá eternamente retornando à monogamia. E de certa forma a gente pode estar. Entender que isso pode ocorrer e que isso inclusive faz parte desse processo, desse caminho, né? Porque o que tem de diferente na monogamia que causa essa confusão, né? Quando a gente compara com a monogamia. A monogamia possui um fim. Então, a relação, ela não se finda em si mesma, né? Ela possui um objetivo, ela possui uma escada relacional. Então, eu inicio essa relação de um ponto e eu preciso terminar ela em outro, que seria o casamento, estabelecimento de matrimônio, filho, enfim. Comprar patrimônio junto, aquela coisa toda. A não monogamia, não. Na não monogamia, não necessariamente eu tenho que ter esse fim. É óbvio que eu posso constituir essas coisas com aquela pessoa, mas eu posso estar constituindo isso com ela, estar constituindo isso com outra, né? Fazer coisas paralelas àquilo, não necessariamente constituir nada, porque é uma conversa que eu estava tendo recentemente, inclusive. Eu tenho uma relação que eu moro junto, que eu divido patrimônio, aquela coisa toda. Mas eu possuo outras relações. E eu estou nessas outras relações, não é porque me falta amor nessas nem nada. Eu estou nessas relações pura e simplesmente porque eu gosto delas. Eu não tenho nenhum grandíssimo objetivo. Elas se findam em si próprias, né? Elas são autossuficientes. E eu acho que esse é o grande
a confusão e que causa sofrimento, porque eu vejo muito um movimento de uma busca pela vivência de uma não monogamia ideal. Mas que não monogamia ideal é essa? Eu não posso me chamar de não monogâmico ainda, porque falta eu cumprir tal. E aí a gente começa a chegar, né, em uma ideia, em um modelo de uma não monogamia. E eu falo isso porque eu mesma já comprei esse discurso, eu mesma já reproduzi esse discurso, e hoje eu não concordo com ele. Né? E eu vejo como isso causa sofrimento. Sim. E enfraquece, inclusive, esse movimento. Porque, querendo ou não, a gente fala de não monogamia também enquanto movimento social. E se eu estou colocando tanta dificuldade para que as pessoas acessem esses espaços, eu estou enfraquecendo esse movimento também. Então, a falta de... Justamente o não formato da não monogamia, né? E a falta de um objetivo a ser cumprido causa essa confusão, esse sentimento de culpa e, às vezes, esses tropeços, digamos assim, em coisas monogâmicas para se sentir mais confortável. Uhum. É isso. Pra mim, o importante é sempre pensar nesse horizonte ético e o horizonte da violência, assim. Pra mim, o lugar da reprodução das práticas e das lógicas da monogamia tá nesse lugar. E isso não limita a gente das nossas contradições, né? De ser hipócrita, como você estava dizendo, assim. Mas pra mim, o mais importante é o compromisso que a gente assume com isso. O compromisso que a gente assume de estar se revendo, se repensando, se comunicando, trabalhando essa dinâmica nas nossas relações para que a gente consiga não reproduzir lógicas e éticas e práticas de violência. Mas isso não é sobre modelos, né? Eu me vi em alguns momentos me limitando um pouco, assim, de vivenciar determinadas coisas que eu gosto de trocar carinho, de trocar afeto, de escrever uma poesia pro boy. Porque aí... porque porque a pessoa vai achar que eu tô querendo namorar com ela, namorar nesse lugar. Hegemônico, monogâmico, né? Desse peso de dedicação exclusiva a esse lugar que o modelo de relacionamento monogâmico propõe pra gente, que é o único jeito possível e correto de se relacionar, né? E aí você fica se limitando de viver determinadas coisas que você quer, que você gosta, que são prazerosas, tá com a companhia que você gosta, sabe? E eu digo sempre assim, não foi pra isso que eu me tornei não monogâmico. Não foi pra ficar regulando mixaria de afeto. Não, eu me tornei não monogâmico exatamente para poder me relacionar da maneira que eu quiser, para que eu possa viver relações que sejam orientadas pelo desejo das pessoas que estão envolvidas. Justamente isso que você tá falando. Que não tem um fim em si mesmo a não ser o prazer dessa companhia, as coisas que a gente encontra nela, as belezas, as potências que essa relação desperta na gente, o tesão que dá, o tanto que aquece, o tanto que é gostoso. E aqui eu tô falando de relações múltiplas, eu também tenho isso com essas pessoas que a gente nomeia como amigos, né? Que são pessoas com quem eu não transo, que eu não beijo. Mas é isso que move o meu desejo de me relacionar, isso que me move a ser uma pessoa não mono. Aí eu vou deixar de viver um chameguinho gostoso, de ser meio emocionado com um boyzinho, com uma pessoa que tá na minha vida porque pode ser que seja lido como monogamia, porque tem a galera que acha que coabitação é hierarquia, é centralidade. Amor, olha o país que a gente vive, olha a realidade das pessoas, entendeu? Tipo, é isso, eu falo sempre que pra mim a grande questão é sempre transformar esse horizonte ético num exercício mesmo, sabe? Assim, como a gente exercita ele, mas sempre considerando as limitações, as possibilidades que a gente tem pela sociedade, pela estrutura, pelos nossos limites pessoais, assim. Buscar esse equilíbrio constante que é fluido, que é em movimento, eu acho que é uma chave pra pensar sobre coisas até tipo Dia dos Namorados, assim, né? Que a gente já fez uma grande viagem aqui sobre 1000 questões. Mas eu acho que tudo isso dialoga com a questão claro. do Dia dos Namorados, porque quando a gente fala, Dia dos Namorados, primeiro quem são esses namorados, né? Sim. Aí a gente pode recair na centralização de falar, então eu vou comemorar Dia dos Namorados, vou comemorar com essa pessoa aqui. Porque é a minha relação válida. Mesmo tendo outras relações, tendo metamores envolvidos, mas a gente elege. E eu acho que esse é um ponto esse me pega. Em questão de ética, é uma coisa que eu não aceito, é que alguma relação minha, ela dite
como é que eu vou me relacionar com outras pessoas. Sim. Então, se há limitações daquela relação, porque, eu me sinto desconfortável com não sei o quê. Beleza, você se sente desconfortável com isso aqui, eu posso, por exemplo, não fazer na sua frente, eu posso não fazer com você, né? Mas você vai trabalhar isso aí, porque eu não vou deixar de fazer. Sim. Eu posso até colocar algumas limitações pra te deixar mais confortável, mas eu estarei exercendo o meu afeto com outras pessoas da maneira que eu achar que é viável para aquela relação. Então, quando há uma relação central, eu acho que o grande ponto é quando ela começa a regrar as outras relações, Sim. né? A hierarquia, ela cai nesse sentido. Então, eu tenho isso aqui, isso que você faz me deixa com ciúme. Logo, pare de fazer. Ao invés de vou trabalhar nisso pra ver, né? Entender porque tô me sentindo enciumado, enfim. Então, esse é um ponto que eu acho que quando a gente entra, é Dia dos Namorados. Então, será que eu me sinto livre pra fazer, por exemplo, um post no Instagram com quem eu quiser? Ou sim. eu tenho obrigatoriamente que fazer com essa determinada pessoa, senão ela vai se ofender se eu citar outras. Ou então, eu não tô afim de postar com esse daqui, mas vai gerar uma tensão, sabe? Toda essa questão. Então, eu acho que quando a gente fala sobre justamente essas questões de hierarquia, de ética, né? E falando sobre Dia dos Namorados, porque, de certa forma, é hipócrita pra gente, porque já fala sobre anticapitalismo, barará, a data super capitalista, é a vida. O pai do Dória! Estarei aqui comprando kitzinho, fazendo cartinha. Amiga, muito difícil, tá muito caro pra presente no Brasil. Pra presentar um tanto de gente. Então, aí a gente faz o que dá. É isso. Mas é sobre também a postura em... Se eu for me posicionar nessa data afetivamente, publicamente, que é o que rola muito, né? A coisa do Dia dos Namorados é muito essa coisa do mostrar público com quem você se relaciona afetivamente. Então, se você quer fazer isso, e eu acho extremamente válido, tá? Porque as monogâmicas estão se mostrando aí à toa, a gente não pode se mostrar. Sim. Como é que você traz isso? Né? O que você acha válido de se mostrar, né? E por quê? Eu acho que são questionamentos importantes, porque, como é que os namorados estão vivendo o Dia dos Namorados? Como bem entender. Tá postando postinho, tá se encontrando, mas o que tá guiando esses pensamentos? O que tá regrando? Você tem relações tão importantes na sua vida, mas você só vai dar atenção pra uma? Sim, é isso que eu digo, pra mim também tem uma coisa assim, eu não sou contra a gente celebrar as nossas relações, não. Não. Eu acho que é lindo que a gente celebre, que a gente coloque nosso afeto, nosso carinho, nosso amor no mundo, assim. Eu sempre me lembro daquela capa histórica do jornal do Movimento Negro Unificado, dos anos 90, Beije Sua Preta em Praça Pública. E ele diz assim, combata o racismo, beije sua preta em praça pública. Combata a monogamia, exiba sua rede, celebre sua rede em praça pública. E aí eu acho que a gente não precisa criar outros dias comerciais aí para as nossas relações. Mas assim, celebre com seus namorados, mas celebre também com seus amigos, celebre sua família. Faça posts no Instagram também dizendo às pessoas que você ama, falando para as outras pessoas o quanto elas são importantes para você. Outro dia foi muito engraçado, porque eu postei um carrossel de fotos com uma amiga assim... um dos grandes amores da minha vida. Ela veio passar o ano novo aqui comigo. E aí eu postei fotos da gente juntos na praia, abraçados, se olhando, bem cara de foto de casal, assim. E algumas pessoas ficaram meio em pânico, assim, tipo assim, mas Murilo tá... Murilo não era gay? Foi meio essa... Ele não era gay, né? Ele não era gay? Talvez nem seja. Mas assim... Fica aí, mulheres! Fica aí a dica. Mas assim... Muito impressionante isso, porque, pra você ter noção, eu recebi um inbox de uma produtora de elenco que estava procurando casais para participarem de reality show. Por causa disso? Por causa desse post. Ela mandou um inbox nesse post achando que era um casal, e aí eu também, né, coisa de blogueira, querendo me chamar pra, tipo, um reality show de casal, porque eu postei um carrossel... E a legenda do carrossel era amar é bom demais. Realmente, ficou bem E amar é bom demais, é maravilhoso. E eu tava celebrando o quanto a gente se ama, a gente fez uma tatuagem juntos. Sabe assim? Então, tipo, tava celebrando isso, assim, quanto amar é bom. E a gente se ama muito. Então, fazer esse exercício da gente fazer essas celebrações também, eu acho que é o lugar pra mim que é potente, assim. Eu não tenho problema eu não tenho problema com a existência dos namorados, não. Até tem alguns... Aquela louca, né? Tem alguns que são. Tem alguns que são. Mas eu acho que sempre retorna esse lugar da hierarquia e o quanto a gente perde
da possibilidade de ter rede e de ter comunidade no momento em que a gente coloca essas relações no centro da nossa vida, no momento em que elas transformam toda a nossa vida em torno delas, no momento que a gente acredita que é só nelas que a gente vai encontrar apoio, suporte, alegria, contentamento, tesão, prazer, desejo, sobrevivência, né? Eu acho que a gente ampliar nossas possibilidades de viver em rede, celebrar as nossas outras relações, dar mais valor e mais atenção pro tanto de amor, de desejo, de tesão, de felicidade, de apoio, de suporte que a gente encontra nelas, celebrá-las também. Para mim isso é mais importante, assim. É o exercício que eu tenho buscado mais fazer pra gente fazer esse exercício, né, de tirar o casal, o namoro, essa relação, esse modelo de relação do centro daquilo que a gente entende por afeto, né? Isso até conversa um pouco com o que a gente falou no último episódio, sobre tempo e tudo mais, né? E o que você me trouxe de exemplo me lembrou que recentemente eu recebi algumas mensagens, na verdade, perguntando se eu havia terminado com o Wesley, né? Que é a relação que eu coabito. Né? Então, é o que as pessoas mais veem nas minhas redes sociais. E por que houve essa pergunta? Porque eu tenho saído muito só. E nem era nada, assim, eu tô saindo muito sozinha, eu tô indo a festas, tô indo a samba, enfim, eu tenho postado mais sobre embalada. E aí as pessoas ficam, mas você terminou a relação? O que aconteceu? Cadê o Wesley? Eu falei, gente, o Wesley é extremamente caseiro, o Wesley tá em casa, tá vivendo a vida dele. E aí, recentemente, essa semana que eu retornei de viagem, eu viajei com uma outra relação minha, né? E aí eu fui, bati perna, subi, desci, e depois eu postei lá eu com outro cara. E o professor assim, cadê o Wesley? Onde ele tá? Eu falei, gente, o Wesley é em Salvador. Tá lá, mas eu estou vivendo uma outra coisa aqui. E às vezes eu me vi em alguns momentos me podando de mostrar que eu estava vivendo um outro momento legal, com outra pessoa, em outro lugar, justamente por ter essa leitura, já saber que há essa percepção da galera de fora de, meu Deus, a relação deles deve estar uma bosta pra ela estar lá, vivendo. E eu feliz, plena, quando eu me vi me podando, me vi preocupada, eu falei, que bobagem, que besteira, né? Eu tô aqui feliz, pleníssima, não tenho como provar pra ninguém que eu estou feliz e pleníssima, então vou só seguir, deixar quem quiser questionar onde é que o Wesley anda, questionar, quem quiser saber aonde eu tô dirigindo, pra onde eu estou dirigindo o meu amor, que se questione, mas que a gente possa viver de acordo com aquilo que nos deixa plenos também, né? E permitindo que o nosso amor seja exercido de maneira plena nas relações que a gente quer direcionar esse amor, que o nosso tempo seja administrado de uma maneira que faça sentido pra gente, pra quem a gente se relaciona, que essas relações elas possam conviver, né? Que eu acho que é uma coisa extremamente importante, posso conviver em paz, posso estar se atravessando de diversas formas, e eu acho lindo quando a gente consegue chegar nesse ponto. E difícil, né? Difícil, mas eu acho muito, muito bonito. Eu vejo minhas relações, e eu acho que me chama mais atenção porque é mais fácil entre mulheres. Mas eu sou uma pessoa bissexual, então tenho relações com homens também. E quando eu vejo esses homens cooperando entre si pra poder me deixar feliz, eu acho lindo. Então, eles conversando entre si, combinando coisa, combinando surpresa, sabe? Um ajudando o outro pra poder fazer alguma coisa pra mim. E isso já aconteceu mais de uma vez. Eu acho incrível, porque eu falo, gente, é um outro aspecto de ver esses homens vivendo, especialmente homens negros, vivenciando a masculinidade deles, a heterossexualidade, enfim, se desmontando pura e simplesmente por conta da não monogamia. Então, como é que eu vou chegar, sei lá, eu vou chegar numa data que eu gosto, como o Dia dos Namorados, e não vou celebrar essas pessoas, relações, né? Celebrar sim. essas relações, esses amores. Vou sim. Se quiser falar, mal que fale. Certíssimo. É isso, vamos celebrar nossas relações, celebrar o amor, gente. A gente precisa, né? Tá tão carente disso, assim. E aí, celebre como quiser, celebre com um de cada vez, celebre com todo mundo junto. Faça uma suruba. Uma surubona, uma homenagem, vai de 3 em 3. Faz a semana dos namorados, vai um cada dia, entendeu? Aí emenda com a semana dos amigos, sai celebrando todo mundo que você ama, entendeu? Dá presente pra todo mundo, pode estar mais complicado, mas aí a gente, entendeu? Tudo organiza, aí não precisa atender os desejos do pai do Dória, Eu já fiz um Dia dos Namorados incrível, eu tinha um peru congelado do Natal. A gente assou o peru. Desculpa, eu demorei um tempo pra entender o que era o peru, desculpa, vai, o peru congelado do Natal. A gente assou o peru no Dia dos Namorados,
pra poder comer. E botamos músicas do Dia dos Namorados em ritmo de forró. Porque tava chegando também São João. Aí a gente fez um bagulho esquisito, assim, muito divertido. E falei, pronto, é esse aqui, a nossa comemoração. A gente comeu peru, botou uns bonequinhos na mesa dizendo que era representava a gente, botou uns doces, botou forró pra tocar. Dia dos Namorados. Então, assim, gente, é de maneira completamente artesanal mesmo que a gente vai relaborando essas datas, esses momentos, essas relações da nossa vida, porque é sobre você pensar como você quer fazer aquilo, ao invés de simplesmente seguir ali aquele padrãozão. Inclusive o rolê do presente que a gente brinca aqui, mas tipo assim, é necessário? Não necessariamente, tá todo mundo meio lascado, não precisa. Mas é você pensar qual é a maneira singela, genuína que você tem de expressar afeto pra essas pessoas e que não seja necessariamente comercial, mas que seja uma coisa íntima entre vocês e que faça sentido. Desde que faça sentido, é isso. Faça aí. E que seja exercício cotidiano mesmo, né? De fazer isso, assim, especialmente a gente que tá... que vem de experiências de relações, às vezes, tão violentadas, a gente tá tendo a possibilidade de construir outras éticas, de construir outras vivências, de construir outros caminhos. É isso, acho que tem que celebrar mesmo essas relações e fazer essa demonstração cotidiana todo dia, né? Para além só do afeto, do amor romântico, enfim, eu acho que é isso, celebrar, viver o amor, né? Que é o que a gente tá buscando sempre. Dito isso, feliz Dia dos Namorados. Ah, é isso. Duro! Muito bom. Gente, muito obrigada por ter acompanhado o episódio até aqui. Espero ver vocês novamente em breve. Murilo, deixe suas redes sociais aí. Me sigam lá no Instagram, Muro Pequeno. De lá a gente se encontra por aí pelo mundo. Encontra mesmo, viu? É isso aí. E sigam no Instagram também, gente. Eta Negra, Eta Psi, depende da área que você quer ver. Depende de que faceta você quer olhar. Nos vemos em breve e até a próxima.